Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou se deve guardar a lei para ser salvo, os 10 mandamentos, toda a lei dada por Deus a Moisés. Bem, a Bíblia deixa claro que a salvação não é pela guarda da lei, e basta você ler Gálatas, a carta aos Gálatas, para aprender isso. A lei tanto teve o papel de mostrar o pecado devidamente maligno, como Paulo explica em Romanos 7,13, como também de servir de aio, ou ama, ou babá, para que o homem viesse a conhecer a Cristo. Isso está em Gálatas 3, 24 a 25. Um irmão uma vez descreveu a lei como uma escada de madeira dentro de um poço onde está caído um homem. A escada é boa, excelente a escada. Só que tem um problema. Os seus degraus são muito distantes uns dos outros e fazem com que seja impossível aquele homem no fundo do poço usar essa escada. Em Mateus 5,17 e Romanos 3,31, diz que Cristo veio cumprir a lei, ou seja, ele se sujeitou à lei, sim, Gálatas 4,4. Ele viveu em perfeita obediência à lei, como fala João 8,46, Mateus 17,5, 1 Pedro 2, 21 a 23. Ele foi um ministro da lei aos judeus, limpando os erros que os judeus haviam introduzido na lei, como acontece lá em Lucas 10, 25 a 37, e confirmando ao mesmo tempo as promessas feitas aos patriarcas, como explica Romanos 15, 8. Por meio da sua vida, o Senhor Jesus, naquela vida santa que ele andou aqui, e da morte dele, ele cumpriu todos os requisitos da lei. Todos. Hebreus 9, 11 a 26 fala disso. E ele ainda levou sobre si mesmo a maldição da lei, a fim de que todos os que crescem pudessem participar das bênçãos do pacto que havia sido feito com Abraão, como explica Gálatas 3, de 13 a 14. Mediante a obra de Cristo, ele transportou todos os que creem nele do lugar de servos da lei para a posição de filhos de Deus, como explica Gálatas 4, de 1 a 7. Ele serviu, Cristo Jesus serviu por meio do seu sangue, de mediador de uma nova aliança de graça, na qual os crentes estão firmes agora, como explica Paulo em Romanos 5, 2, e também a carta aos Hebreus, capítulo 8, versículos 6 ao 13. Portanto, Cristo veio cumprir a lei, algo que era impossível ao homem. Ninguém era capaz de cumprir a lei. Portanto, a lei não foi anulada. Como alguns falam, a lei foi anulada. Não, a lei não foi anulada. Mas ela serve apenas para mostrar que o homem é pecador. E ela não tem poder de salvar o homem. Leia Romanos 7, 7 e você vai descobrir isso. O trecho de Tiago 2, de 8 a 11, mostra a impossibilidade de se receber a salvação pela guarda da lei. Porque ali diz que aquele que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Pensa bem, guardar toda a lei, mas um ponto só, você tropeçou. Não adiantou guardar toda a lei. Você é culpado de todos os outros mandamentos. Quando se trata de transgredir em atos, em ações, como não matar, não roubar, não adulterar, é possível até que alguém consiga se prender numa jaula pelo resto da vida e não fazer nenhuma dessas coisas. Mas quando a questão é de não cobiçar, que é algo que se passa no nosso coração, aí nós vemos como é impossível você cumprir toda a lei. Porque se você tropeçar no ponto da cobiça, todos os outros pontos que você, porventura, tem obedecido, perderam efeito. E quem não cobiça? Cobiçar é algo que acontece no nível do pensamento. É algo instantâneo. Muitas vezes nós só percebemos depois de termos cobiçado. E foi exatamente neste ponto que o apóstolo Paulo compreendeu a sua impossibilidade de ser justificado pela lei. Ele escreveu: eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, obrou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. Isso ele escreveu em Romanos 7, de 7 a 8. E a situação fica ainda mais grave. Veja, quando nós percebemos que o Senhor, aquilo que o Senhor disse em Mateus 5, 21 a 22, e também nos versículos 27 a 28, quando ele diz que qualquer mandamento pode ser transgredido só em pensamento. Ou seja, você pensou em matar alguém
alguém? Já? Você já pensou em adulterar? Você já pensou em roubar? Tiago 2, 14 a 26 mostra que aos olhos, mostra que parece ser salvação por obras, né? Quando Tiago escreve ali no capítulo 2, versículos 14 a 26, e muitos acham que ali não, tá? Aquilo ali confirma, mas não é. Se você comparar a passagem de Tiago 2, 14 a 26, com a passagem de Romanos capítulo 4, você vai ver que tem uma contradição, então. Parece ter uma contradição também. Vamos ver a passagem. Tiago diz assim: porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Porém, em Romanos, Paulo escreve assim: se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Parece uma contradição, mas a palavra de Deus não se contradiz. Portanto, o erro não está na palavra de Deus, mas na interpretação errada que os homens fazem. É preciso compreender o contexto dos dois livros, Romanos e Tiago. Romanos nos fala da justificação diante de Deus. Tiago nos fala da justificação diante dos homens. E você encontra essas características em todo o livro de Tiago. Por exemplo, em Tiago diz assim: tu tens a fé, eu tenho as obras. Mostra-me, tu, a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tiago 2,18. Consegue perceber aí que é uma relação toda entre homens? Eu, tu, eu. Nós somos justificados ou tidos por justos diante dos homens. Como? Por nossas obras, porque eles não conhecem o nosso coração. As nossas obras são para os homens a evidência da nossa fé. Por isso Paulo diz o seguinte: se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar. Tem, mas não diante de Deus. Romanos 4,2. Ou seja, Abraão tinha obras com que se gloriar, mas não diante de Deus. Sim, diante dos homens, podendo ser considerado justo pelas mesmas obras diante desses homens, mas não diante de Deus. Deus sonda o coração e só Ele sabe se aquelas obras provêm da fé. Assim, Romanos fala da nossa justificação, ou sermos tidos por justos diante de Deus, e não a obra, por melhor que seja, que possa enganar a Deus, se nós não tivermos fé no nosso coração. A falta de compreensão desse aspecto de Tiago, que é a profissão exterior da fé manifesta em obras, que você encontra em todo o livro de Tiago, leva muitos a usarem Tiago 2,19 como justificativa para dizer que não basta crer em Cristo. E até falam que os demônios, né, o diabo também creem, alguma coisa assim, eu acredito. Mas ali não diz que o diabo é crente, mas sim que os demônios creem que há um só Deus. E não só creem, como também estremecem. Mas não é o fato de nós crermos que há um só Deus que nos dá a salvação. Os muçulmanos creem que há um só Deus, e nem por isso estão salvos. Não é por crermos que há um só Deus que nós somos salvos, mas por crermos em Jesus Cristo e aceitarmos que Ele é o sacrifício enviado por Deus para a remissão ou retirada de nossos pecados. E que Ele ressuscitou ao terceiro dia, tendo assim o seu sacrifício sido aceito por Deus. Leia 1 Coríntios 15, de 1 a 4. Existe uma diferença entre crer e acreditar. Apenas para dar um exemplo a você, uma pessoa pode acreditar que um famoso cirurgião seja capaz de fazer um transplante de coração. Porém, essa pessoa terá de crer na habilidade do cirurgião e também estar doente e reconhecer a sua doença para deitar-se numa maca, numa mesa de operações e permitir que o médico tire o coração dela e coloque outro no lugar. O fato de crer não se trata apenas de saber ou conhecer ou acreditar na pessoa a respeito de alguém, mas de receber na sua própria vida a ação daquilo ou daquele em quem você crê. No caso da salvação, nós cremos ao aceitarmos a Cristo como Salvador, algo que demônio algum jamais faria ou fará. Aqueles que usam erradamente as passagens de Tiago fazem isso até com alguma malícia, viu? E com uma segunda intenção, ou seja, de tentar convencer as pessoas de que não basta apenas crer em Cristo, mas que também seria preciso fazer alguma coisa a mais, como se a obra de Cristo não fosse perfeita. Dúvidas? Visite respondi.com.br. Visite 3minutos.net.